Fala, galera do Curso Circuito, beleza? Bom, Diego aqui. E uma das coisas que a gente jamais pode fazer é achar algo, né? Achar que é um tipo de defeito, achar que é um acionamento, achar. Elétrica, a gente não pode achar. A gente tem que ter a certeza do que a gente está fazendo. Principalmente, a gente não tem segunda chance. Um cabo errado, eu posso explodir o painel, né? Fazer um curto-circuito no sistema, né, danificar um componente ou até mesmo, né, causar, né, ferimentos ou até morte minha e de terceiros que estejam trabalhando comigo. Então a gente não pode achar, a gente tem que ter a certeza do que a gente está fazendo. Então isso é um erro muito grave, aonde a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. E por que eu digo isso? Análise, né? Ao momento que você for analisar um circuito, você tem que prestar atenção em toda a combinação lógica no momento em que você for fazer uma atuação, fazer um diagnóstico ou até mesmo uma prova técnica para você fazer uma análise de um circuito. Um exemplo que eu trago para vocês é exatamente esse circuito que está aqui do lado, né? A gente tem o quê? A gente tem dois acionamentos, certo? Onde eu aciono K1 e K2. Se você olhar rapidamente, né, sem análise, logo de cara o cara vai, uma reversão. Bom, parece, mas não é. Primeiro de tudo, porque eu não tenho, né, os intertravamentos devidos e outra. Eu não tenho algo que literalmente me direcione para uma reversão. Eu não tenho nenhum comando de força de direcionamento. Eu só tenho ali o funcional. Então eu não posso literalmente diagnosticar esse comando como um comando de reversão, correto? Então, ao analisar, eu preciso identificar todas as combinações lógicas para eu chegar a um fundamento desse acionamento. E como é que a gente vai fazer essa análise? Se a gente observar bem, eu tenho duas partidas diretas distintas. Se a gente olhar ali, tá certo? Eu tenho ali, ó, um contato de selo de K1 e um contato de selo de K2, separadamente. Eu posso dizer que é uma partida direta, eu posso dizer que é um acionamento de uma lâmpada, no caso, duas lâmpadas, dois acionamentos diferentes, tá? Então, ali a gente vai citar como dois acionamentos distintos, beleza? Só que tem um detalhe. Eu tenho um acionamento de K1 e de K2. O acionamento de K1, ele está direcionado o desligamento com o acionamento de K2. Por quê? Porque S2, que faz o acionamento de K2, utiliza dois contatos. Um contato aberto, que vai fazer o acionamento da bobina, certo? E um contato fechado, que faz o desligamento da bobina de K1. Então, no momento em que eu acionar K2, se K1 estiver ligado, eu desligo K1. Ou seja, é um acionamento onde eu só mantenho ligado, né, nesse momento, K2. Só o acionamento de K2. Beleza? Aonde que, para eu conseguir deixar os dois ligados, primeiro eu aciono K2 para depois K1. Ah, Diego, mas o correto não é acionar K1 primeiro? Quem disse, né? A gente não tem nada especificamente dizendo aonde a numeração do componente indica o estágio de acionamento dele. Um exemplo que a gente pode colocar aqui seria de uma partida de estrela triângulo, onde eu tenho três contatores, K1, K2 e K3, e entra K1 e K3, depois que entra K2, certo? Então, se fosse por numeração, seria K1, K2 e depois K3, correto? Então, a gente não tem essa informação onde, olha, a numeração do componente correlaciona ao momento de acionamento. Não, são apenas numerações onde dentro do projeto a gente consegue achar referência cruzada, número de página, é exatamente isso porque tem essas numerações. Isso não indica a parte do acionamento que ele vai entrar, correto? Então, continuando ali, eu tenho o acionamento de K1, né? Uma partida ali direta, dizendo assim. Aí eu tenho uma outra partida direta ali em K2. Então, para eu manter os dois ligados, primeiro eu preciso fazer o fechamento de K2 para depois K1. Caso eu faça o inverso, K1 e K2, no momento que eu ligo K2, eu derrubo K1. Então eu só mantenho. Ah, Diego, mas isso é funcional em algum momento? Ué, depende do projeto. Dependendo dessa situação, vamos dizer que seja duas bombas, eu aciono a bomba 1, certo? Vamos dizer ali K1. Se eu acionar a K2, a bomba 2, K1 derruba, certo? Mas para eu manter ligado, dependendo do estágio de
de reservatório, eu necessito que ela caia ou que ela mantenha os dois ligados nessa situação, onde eu tenho que manter uma ligada primeiro, para depois a outra. Então depende do projeto, pode ser funcional, pode não ser funcional, depende muito aonde vai ser colocado isso dentro do projeto. Mas esse é o tipo de acionamento, é essa análise que você tem que fazer, como funciona. Ah, Diego, e para fazer o desligamento? Bom, para fazer o desligamento de K2, certo? Eu aciono ali S0, que faz o desligamento total. Então, caso eu acionei K2, acionei K1, estou com as duas ligadas, apertei S0, eu derrubo tudo. Então, esse é o meu tipo de circuito. Então, se a gente for analisar, o que seria? São dois acionamentos independentes, aonde ao ligar K1 e depois ligar K2, K1 cai. Para se manter os dois ligados, deve-se ligar K2 para depois K1 e o desligamento é geral, certo? Eu faço o desligamento total do sistema, onde eu derrubo os dois acionamentos. Bom, esse é um dos principais erros que muitos eletricistas amadores cometem ao fazer uma análise rápida, né? Só em olhar, ou até mesmo numa prova técnica, onde o técnico que está ali fazendo a prova, está com pressão, está com gente olhando, o engenheiro, o supervisor, o RH ali pressionando para terminar a prova, e ele se confunde no momento que ele vê duas contatoras e duas bobinas, né, no esquema, e ele vê os acionamentos ali com dois fechamentos em selo, ele imagina que, cara, é reversão, né? Só que ele esqueceu de analisar toda a base, aonde ele não tem um esquema ali, o comando de força para analisar, né? Talvez no enunciado estiver anunciado, né, que é uma reversão, ele poderia identificar, olha, eu não tenho intertravamento elétrico, né? Eu não tenho nenhuma segurança referente a uma reversão. Então ele poderia fazer toda uma análise. Mas aí eu estou apenas com desenho e eu quero que você identifique o tipo de acionamento. Então o principal erro é o eu acho. Então a gente não pode achar. A gente tem que ter a certeza, literalmente, do tipo de acionamento que a gente está utilizando, o tipo de lógica que a gente está utilizando, para a gente poder fazer uma análise correta, um acionamento correto, uma manutenção correta e até mesmo, né, conseguir passar numa entrevista técnica fazendo uma análise de circuito, onde exatamente esse circuito aqui já reprovou muitos engenheiros e muitos técnicos por não fazer uma análise profunda, apenas por olhar e marcar lá, ó, é um sistema de reversão. Pronto, terminei a prova, entreguei, agora é só esperar para ser contratado. E não foi. Bom, galera, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não curtiu o vídeo, curta ele agora, curta a nossa página, que vou trazer muito mais conteúdo para vocês, compartilha com todo mundo. Essa foi a aula de hoje, a gente se vê na próxima.